Olá, seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Bruno Toro, eu sou produtor rural há mais de uma década e aqui nesse canal eu quero tratar com você sobre profissionalização e gestão de fazendas. Se você é produtor, é gestor de fazendas, quer se tornar um líder no agronegócio ou gosta do tema de gestão de propriedades rurais, aqui é o seu lugar. Então, já corre e se inscreve aqui embaixo do nosso canal, ativa o sino das notificações e compartilha para algum amigo que precisa ver esse tema de gestão de fazendas. Nesse vídeo inaugural, o tema não podia ser outro, senão como implementar uma gestão empresarial no campo, ou seja, como tornar a fazenda uma empresa e o porquê você deveria fazer isso. Hoje, eu sou fundador e diretor financeiro de uma empresa que administra 3 fazendas no sul do Pará, que juntas somam mais de 13 mil hectares. E ao longo desses 10, 12, 15 anos de experiência no agronegócio e andando muito dentro de outras fazendas, visitando outros produtores, o que a gente vê que são os problemas recorrentes dentro de toda e qualquer fazenda? Em primeiro lugar, falta de planejamento, processos ineficazes, colaboradores desengajados, perdidos dentro da operação, não sabem direito qual que é a função deles na fazenda, termina de fazer uma tarefa, não sabe qual que é a próxima, ausência total de processos. Então, tudo é no improviso, muitas vezes não tem uma rotina de gestão eficiente, clara, e tudo isso deságua numa baixa eficiência operacional e também numa donodependência. O que é donodependência? Tudo depende do dono. Você que trata com fazenda, já teve aquela sensação de que se você sai da fazenda, nada acontece? É toda hora alguém te ligando, um colaborador pedindo alguma coisa, uma mensagem no seu WhatsApp? Tudo isso ocorre pela falta de uma gestão profissional da fazenda. E agora eu quero falar com você quais são os 3 pilares que podem profissionalizar a gestão da sua fazenda. Muitas fazendas perdem dinheiro, deixam dinheiro na mesa por falta de controle e organização. Para sanar isso, é preciso que você bole uma gestão com base nesse tripé aqui. Em primeiro lugar, gestão baseada em números. Você precisa conhecer os números da fazenda, senão você está navegando sempre no escuro. Segundo lugar, uma gestão que valorize as pessoas, uma gestão eficiente de pessoas. E, em terceiro lugar, processos. Porque sem processos, a fazenda vira um caos. Tudo é feito sem planejamento, conforme a ideia do colaborador e de maneira improvisada. Vamos então para a primeira parte desse tripé de gestão da fazenda, a gestão financeira. Por que é importante ter clareza dos números da sua fazenda? Normalmente, quais são as maiores dores de uma operação rural com relação ao aspecto financeiro? Falta de clareza nos números, dificuldade de tomada de decisão, principalmente por não conhecer os números, ausência de planejamento, desconhecimento sobre o custo real da sua produção e também sobre os resultados do negócio. Quando esse cenário não está totalmente claro para você, o que acaba acontecendo? Você muitas vezes toma financiamento fora de hora, toma financiamento quando o juro está muito mais caro que o mercado, porque você não se programou para aquilo e acaba fazendo um empréstimo de última hora. Você não tem clareza sobre quando vender a sua produção e está sempre ali no achismo do mercado. Como você não tem uma visão abrangente, uma visão macro do seu fluxo de caixa, você não consegue muitas vezes programar a venda da sua produção. Então, pode acontecer de você vender fora de hora por um preço menor do que realmente valia aquele produto e acabar perdendo margem, perdendo lucratividade no seu negócio. Como sanar isso? Pode parecer básico o que eu vou te falar agora, mas em primeiro lugar, você precisa escolher uma plataforma, seja uma planilha no Excel, um software ou algum outro dispositivo de gestão, que não seja o caderninho, tá bom? Pelo amor de Deus, moçada, 2025, bora sair do caderninho. Para poder lançar todas as entradas e as saídas da sua operação. Então, todas as receitas e todos os custos e despesas têm que estar lançados nessa plataforma. Para quê? Para que essa plataforma, ou a partir dela, você possa conseguir extrair alguns relatórios financeiros importantes, como DRE, que é o demonstrativo de resultado, DFC, que é um fluxo de caixa, entre outros. É a partir desses relatórios que você começa a ver o resultado da sua operação. Você começa a ver como as finanças estão caminhando mês a mês dentro do seu negócio. E com isso, você vai tomar a decisão. É muito importante também, você só vai conseguir isso depois que fizer aquela primeira etapa dos registros, é ter indicadores financeiros da sua operação. Então você precisa ter indicadores de margem,
de lucratividade, indicadores operacionais, indicadores de custos. São com base nesses indicadores que você vai passar a tomar suas decisões e não simplesmente naquele bom e velho tá ruim ou tá bom. Depois de tudo isso, se você quiser melhorar ainda mais, você deveria fazer uma rotina de acompanhamento mensal de resultados. O que é isso? Você vai se sentar com o seu gerente, ou com o seu sócio, ou com a pessoa que cuida do financeiro, ou se você tem uma equipe mais enxuta, você com você mesmo, e vai ver quais foram os resultados daquele mês da fazenda, olhando os indicadores e tudo que aconteceu dentro do financeiro. É a partir daí que você começa a ter mais clareza, que você começa a realmente ver o que está acontecendo dentro da fazenda, o que está dando resultado e o que está dando prejuízo. Se você está gastando demais com manutenção de máquina, com combustível, você previu um determinado custo e agora de repente começou a estourar. Por que isso está acontecendo? É uma máquina que não está indo bem, você precisa vender ou trocá-la? É algum produto, algum insumo que está sendo usado a mais do que o necessário? Você só vai conseguir enxergar isso a partir dos registros e do acompanhamento. Continuando no nosso tripé de gestão, um negócio não é nada sem pessoas. Então, para que tudo isso dê certo, é necessário que você tenha uma equipe alinhada com seus objetivos e com os objetivos da fazenda. Porém, normalmente, o que a gente vê acontecendo dentro do ambiente de fazenda? Alta rotatividade, e hoje esse é um dos maiores problemas do campo. Dificuldade de manter os colaboradores na fazenda, principalmente bons colaboradores. Equipe sem um direcionamento claro, ou seja, muitas vezes a equipe não sabe direito o que tem que fazer. E por último, para mim, esse aqui é o pior como empresário. Extrema dependência do dono. Eu vivi isso durante quase 10 anos. Depois de muita luta, eu consegui mudar isso dentro das minhas fazendas através de gestão, através disso que eu estou apresentando para você aqui agora, e consegui ter mais liberdade de tempo e liberdade financeira também. Para resumir tudo isso aqui, o que tem acontecido nos últimos anos no mercado do agronegócio? A gente viu uma ascensão muito grande, muita gente comprando área, arrendando fazenda, convertendo pastagem em área de lavoura, e o agronegócio teve um boom no Brasil. Então teve uma demanda, um aumento de demanda muito grande de mão de obra, de máquina, de insumo, de tudo. Isso inflacionou o preço. No mercado de trabalho aconteceu a mesma coisa. Então há uma disputa ainda muito grande de profissionais, de bons profissionais para trabalhar, e isso acaba gerando essa alta rotatividade e a dificuldade de retenção do bom colaborador dentro da fazenda. E a maioria das fazendas ainda vive num contexto de extrema informalidade. Então, geralmente, o que acontece? O gestor da fazenda, o gerente, ou encarregado, ou líder, quem quer que seja, ele pega de manhã, passa a tarefa para os colaboradores, o que é para ser feito, e sai para campo. Então ele avisa, colaborador X, você vai gradear o talhão tal hoje. Colaborador Y, nós vamos plantar milho no talhão Y. Colaborador Z, nós vamos enleirar tal talhão. E pronto. O colaborador começa a fazer o trabalho que foi ordenado para ele, quando ele termina, e daí? Ele não sabe qual que é a próxima atividade. Então, muitas vezes ele termina aquele trabalho antes de terminar a jornada, começou a trabalhar às 7 horas da manhã, meio-dia ele terminou, ele não sabe qual que é o próximo passo. E aí ele fica lá esperando 1, 2, às vezes até 3 horas. Alguém chegar lá, o gerente, ou o encarregado, ou algum outro colaborador, chegar lá e avisar para ele o que é para ele fazer. Ou alguém passar um rádio para ele na fazenda, vai pro talhão tal, já terminou aí, beleza? Vai pro próximo. Isso acaba minando a produtividade da fazenda. Se você pensar nesse exemplo que eu dei, acabando o meio-dia o serviço, ele fica 1, 2, até 3, 4 horas parado esperando, ou sem um direcionamento. Quando alguém vai dar a próxima ordem para ele, já acabou o dia. Então ele perdeu meio dia de trabalho. E isso é extremamente comum em toda fazenda. Mas como mudar essa realidade então? O que a gente vê que equipes de alto rendimento em fazendas têm em comum? Hierarquia clara, funções bem definidas, cultura forte e ferramentas de gestão de pessoas. Isso aqui, turma, faz uma diferença absurda. Funções bem definidas. O colaborador tem que saber exatamente qual que é a missão do cargo dele, ou seja, o que ele tem que entregar e quais são as atividades que ele tem que fazer para entregar aquela missão. Então aqui, no caso de um operador de máquina, qual que é a missão do cargo dele? No meu caso lá é plantar, preparar a terra, colher, fazer os tratos culturais. E quais são as atividades que garantem que essa missão está sendo cumprida? Operar a máquina agrícola, realizar manutenção diária, realizar manutenção preventiva, ou seja, fazer as revisões da máquina, trocar óleo, trocar filtro, trocar pneu, cuidar com zelo da máquina, ajustar e corrigir dentro da máquina
taxa de adubação, ciclo de produção, GPS, preencher as fichas de atividade, usar os EPIs. Ah, mas isso é óbvio. Não é tão óbvio assim não, tá? O óbvio precisa ser dito. Hierarquia. Por que é tão importante ter uma hierarquia clara? A pessoa precisa saber onde que ela está no nível da organização. Então, por exemplo, um operador de máquina, teoricamente, ele responde para um gerente ou para um supervisor de máquina e depois dele para um diretor ou para o dono da empresa, para você que é o dono da empresa. Que isso ajuda, meu amigo? O cara que é o operador de máquina, ele vai parar de trazer para você todo e qualquer probleminha, ele não vai ficar mais te acessando diretamente. Ah, aconteceu um problema na máquina, oh, o radiador fundiu, ah, a máquina está esquentando demais, ah, esse filtro não é bom. Não. Primeiro ele vai levar para o gestor dele direto, o gestor vai fazer um filtro e daí vai para você, vai chegar em você só quando é coisa grave mesmo, coisa que não tem como a operação resolver. E isso acaba dando autorresponsabilidade para os colaboradores e também melhora a eficiência da equipe. Ferramenta de gestão de pessoas. Para que tudo isso dê certo, você precisa ter algumas ferramentas ou algumas rotinas de gestão de pessoas. Não adianta nada implementar tudo isso lá na sua fazenda, virar as costas e não acompanhar. O colaborador precisa de acompanhamento contínuo. E por fim, cultura forte. Uma empresa sem cultura não é nada, tá bom? Os colaboradores precisam saber qual é a visão, quais são os valores e qual que é a missão da empresa, o que a empresa faz, por que essa empresa que eu estou trabalhando aqui ela existe para quê, o que ela quer fazer, onde ela quer chegar e o que é permitido e o que não é permitido aqui dentro da empresa, que são os valores. E aí o colaborador consegue ajustar a realidade da vida dele à realidade da empresa. Será que dentro dessa empresa aqui eu vou conseguir realizar o meu sonho pessoal? Porque se o cara não conecta o sonho dele com o sonho da empresa, pode esquecer. Não é só sobre salário. Todo mundo que é empresário sabe disso. Por fim, o último tripé da gestão, e para mim esse aqui é a cereja do bolo: processos eficientes. Uma empresa, uma fazenda, um negócio sem processos está alicerçado sob a areia, tá bom? Você precisa construir a sua casa sob a rocha. Processo nada mais é, tá bom? Vamos desmistificar esse tema aqui. Processo nada mais é de que um modo, uma maneira de fazer determinada atividade. Quando isso fica documentado, é escrito, esse processo se torna um procedimento operacional padrão, um POP, que é basicamente um manual explicando como é que executa aquela determinada atividade. Essa padronização das atividades dentro de uma fazenda é fantástico, tá bom? Isso aí muda o jogo, isso aumenta a produtividade, aumenta a eficiência, aumenta a lucratividade, diminui a dependência de novo dos colaboradores, do pessoal que está ali à frente da gestão, ou dos sócios, ou dos donos da propriedade rural. E por que isso acontece? Se as pessoas sabem exatamente como deve ser executada aquela determinada tarefa, se aquilo está escrito, a operação ganha mais velocidade, porque aquilo fica padronizado, todo mundo executa do mesmo jeito, já executa sabendo de antemão como deve ser feito, os erros são detectados com mais facilidade, porque se todo mundo sabe como é que é para fazer, se uma pessoa passa e olha que aquilo está sendo feito da maneira errada, ela já consegue identificar o erro e avisar, ou então dar um toque no colaborador e aí já corrigir imediatamente aquele erro. Isso aí diminui aquela necessidade que a gente conhece dentro de fazenda de supervisão constante. Muitas vezes parece que, não sei você, mas eu tenho a sensação de que se a gente não está lá em cima, do lado do colaborador, ombro a ombro, a coisa não acontece. E aí, se você sai, um negócio desanda, parece que você só está apagando fogo, só vive apagando fogo, só está toda hora ali resolvendo o probleminha. Por quê? Porque não tem processo dentro da fazenda, não tem processo dentro do negócio, dentro da empresa. Então, o processo ajuda muito nessa necessidade de supervisão constante. E, para terminar, que para mim é o mais fantástico de tudo, é a possibilidade de você conseguir treinar o seu colaborador com base naquele processo que você tem. Então, quando o colaborador entra na empresa, ele não pega a chave da máquina e já sai trabalhar. Ele antes vai receber um treinamento e esse treinamento está escrito. Então é muito mais fácil você ler aquele procedimento para ele, você pode bolar um vídeo com base naquele procedimento e também entregar para ele. A pessoa vai consumir aquela informação. Se ela tiver dúvida, ela pode voltar lá no documento e tirar a dúvida. E aí isso gera um resultado maravilhoso, maravilhoso mesmo. Sugiro que
todo mundo faça isso. Gostou desse conteúdo? Então, amigo produtor, ou gestor, ou líder, ou se você quer se tornar alguma dessas coisas, de novo, se inscreve aqui no nosso canal e compartilha com aquela pessoa que precisa ver esse vídeo, tá bom? Obrigado e bora sair do caderninho!